Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral. Vai comentar, analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. A primeira dessas notícias é a possibilidade de um efeito dominó, que é sempre muito temido quando acontece um caso como o das lojas americanas, a quebra, o rombo, a inconsistência contábil de 20 bilhões de reais, não percebida pela auditoria da Pricewaterhouse, não percebida pela Comissão de Valores Imobiliários e que não se sabe muito bem, mas passou despercebida por um trio de empresários de primeira grandeza, né? O Marcel Telles, o Sicupira, o Jorge Paulo Lemann, três que estão entre os 4 homens mais ricos do Brasil pela revista Forbes. Na verdade, você colocou que eles não perceberam, não, eles praticaram a fraude. Eu falei, não se sabe muito bem, né? Eles praticaram a fraude, isso ficou claro. Eu recebi ontem até uma quadrinha que o livro de cabeceira do Marcel Telles é um livro que é de um autor americano que fala que você não deve pagar os seus compromissos em dia, você deve esticar o pagamento aos seus fornecedores até o limite da paciência deles. Quer dizer, olhem bem o que pensa um cara desse. Mas eu não tenho dúvida de que o mercado vai balançar muito. Primeiro porque afeta a credibilidade da Price. A Price sofreu um baque nos Estados Unidos por não ter, na época da bolha americana, aquela bolha do crédito imobiliário, não ter feito nenhum alerta no balanço dos bancos de que aquilo podia acontecer. E agora ela ficou totalmente desmoralizada no Brasil. No Brasil ela está numa situação, já tem gente, inclusive, eu acho que a Price inclusive tem ações na Bolsa e a coisa já está meio complicada para eles. Mas há um outro efeito em cascata que é o que afeta um dos maiores bancos de investimento do Brasil, que é o BTG. O BTG concentrou recursos na Americanas e hoje de manhã se discutia no mercado qual é a situação do BTG com o golpe em cima desta operação que ele fez de derivativos com as lojas americanas. Lojas americanas que foram chamadas pelo mercado de a Amazon brasileira, quando ela fez uma expansão gigante através de um site que ela competia diretamente com o Mercado Livre, passou a competir diretamente com o Mercado Livre, que é a maior empresa digital de varejo, de origem argentina, começou a entrar no ramo de mercado também, competindo com o maior varejista do Brasil digital, que é o Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar pertence ao Grupo Cassino francês. Foi muito complicada essa situação, porque a gente nota também que a Amazon americana, que era o modelo para a Amazon brasileira, que eram as lojas americanas, também começa a apresentar um processo de diminuição, Paulo. Nos últimos 2 meses, a Amazon, que ela foi criada e é de um dos homens mais ricos do mundo, o Jeff Bezos, demitiu 18 mil funcionários em 2 meses. Tudo bem, isso representa aproximadamente 10% da força de trabalho da Amazon. Até menos, eles têm mais de 1 milhão de funcionários no mundo, é menos, mas 18 mil de qualquer maneira então, é muito significativo. É muita gente, foram 18 mil pessoas mandadas embora num espaço de tempo muito curto para uma empresa que estava disparando. Comprar ações da Amazon era ganhar dinheiro todo dia, e dividendos, inclusive. O Facebook mandou 13% da sua força de trabalho embora, é a holding Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, e o Twitter mandou 50% dos seus funcionários embora, depois que o Elon Musk comprou. Está havendo uma mexida nesse mercado digital. E quando a gente fala mercado digital, não é só de administradoras de redes sociais. A gente está falando desse fenômeno da Americanas. Americanas, aquela lojinha que você vê dela, que são franquias, na verdade elas representam muito pouco no faturamento. A Americanas concentrou a sua operação no digital.
no comércio online. E é um outro viés de trabalho. E aí você começa a ver que outras empresas, por exemplo, para você ter uma ideia do que representou o que aconteceu com Americanas, o Boninho estava de férias, faltava acho que 2 ou 3 dias para o BBB entrar no ar e as Americanas eram praticamente, além da patrocinadora master, responsável por toda a logística das compras na casa, e ele veio porque ele em 2 dias conseguiu fechar com o Mercado Livre para substituir. Provavelmente, porque quando você está desesperado, você aceita qualquer negócio, portanto, provavelmente o faturamento do programa, que é o maior faturamento da Globo, diminuiu para poder manter ele funcionando dentro daquele esquema de logística que eles têm. Mas é preocupante quando a gente começa a ver que esse mercado digital, que inclui desde os varejistas até os bancos novos. Eu hoje, antes de vir para cá, recebi uma consulta de uma pessoa que está com dinheiro preso, por coincidência, no BTG. O BTG ele tem 2 vieses. Um é o de banco de investimentos. Ele é muito pesado no mercado. Tanto que fez uma das maiores operações derivativas, que foi essa que ele fez com a Americana. E tem um outro viés dele, que é o de competir com o Original, com o Nubank, que é de banco digital sem despesas, tal, para as pessoas, para ter uma conta corrente. O BTG está bloqueando contas, porque eu acho que agora instalou pânico lá nessa questão de fraude, porque o banco entra no radar do Banco Central, e ela me dizia o que fazer. Eu falei, pois é, banco que não tem agência, fica muito difícil de você poder reclamar com alguém sobre alguma coisa, porque você fica na mão do atendente que vai te deixar 40 minutos esperando, ou por e-mail, ou por WhatsApp, e você não vai conseguir resolver. Eu não gosto de bancos digitais, já disse aqui outro dia. O dia que o Renato veio, ele até falou, o Renato Russo, que é agente da XP, fez o programa com a gente, falou, não, mas eu tenho. Eu falei, eu não gosto. Eu tive no Original e não é uma experiência agradável, porque eu gosto de saber quem é meu gerente. Eu gosto de saber quem é a pessoa que cuida e ter alguém para poder reclamar quando acontecer alguma coisa. Mas eu acho, Paulo, que a gente vai ter uma sacudida no mercado esse ano e vai ser muito ruim, porque o mercado digital está movimentando milhões, bilhões. E eu acho que esses bancos digitais vão ser afetados por uma eventual crise de credibilidade no mercado digital, seja no varejo, seja nos bancos de investimento, seja nos bancos de varejo, que é o Nubank, são meios de pagamento. Eu acho que a gente vai ter um sério problema de credibilidade. E isso me assusta, porque a gente está numa época de transição econômica, com o país atravessando uma crise, como o mundo todo está, mas nós estamos atravessando uma crise muito pesada, e eu acho que isso pode interferir diretamente na recuperação econômica do país. Uma outra pauta dessa semana que é muito interessante é o barraco engravatado na Fiesp, né? O André Roncalli, aqui na terça-feira, ele usou um derivativo, né? A gente pode falar assim para a sigla Fiesp, ele falou Federação dos Importadores, né? Porque hoje a fatia da indústria no PIB brasileiro encolheu muito nos últimos 25 anos, e uma grande parte das indústrias hoje importa em vez de produzir, né? Por isso que ele fez essa brincadeira. Mas essa briga política, ela começou em agosto, quando o presidente Josué Gomes da Silva, que é filho do ex-vice-presidente nos 2 mandatos do Lula, José de Alencar, que é da Coteminas, né? Do ramo têxtil, ele incluiu a Fiesp, ele participou ativamente, aliás, daquela carta em defesa da democracia, que, como tudo no Brasil polarizado, também dividiu a Fiesp. Nessa semana, a Assembleia da Fiesp, sem a participação dos simpatizantes, da parte que apoia o Josué Gomes da Silva, que já tinha se retirado, ele com os apoiadores dele, destituiu ele numa segunda Assembleia por 47 votos a 1 e 2 abstenções. E ontem foi divulgada uma carta de apoio ao Josué Gomes da Silva, que deve judicializar essa questão da saída da presidência da Fiesp,
uma carta que tem assinaturas do Armínio Fraga, da Neca Setúbal. Mas e tem uma coisa curiosa aí, Paulo, porque é lógico que a mão do SCAF está nitidamente nessa colocação. A impressão digital dele está ali. Total, o DNA inteiro dele. Só que o problema do SCAF, e isso já se coloca, eu acho que o SCAF fez muito mal para a Fiesp. Primeiro, ele não é industrial. Segundo, ele é político. Ele tem ambições políticas claras. Ele usou a Fiesp abertamente. A entrada do Josué na Fiesp foi justamente para acabar com isso. Quem não lembra das propagandas do Sistema S, do SESI, com a participação do SCAF? O presidente da Fiesp fazia o comercial do SESI e do Senai. Isso era ridículo, porque estava na cara que ele estava fazendo propaganda dentro da agenda dele, né? Eterno candidato a governador, a prefeito de São Paulo, e não é industrial. Tem esse detalhe, o SCAF não é industrial. O SCAF foi colocado lá para ser um dirigente político. O Josué não, ele é industrial. Agora, essa questão de importadores, é preciso dizer que houve uma decisão ideológica por parte do Bolsonaro e do Guedes de investir maciçamente no agronegócio, e eu não vejo problema nenhum nisso, mas de fazer com que esse investimento fosse retirado da indústria. Ou seja, eu não crio novos mecanismos de investimento. Eu simplesmente eu tiro o dinheiro que eu dava para a indústria. Isso tem um preço caro, e a gente pagou por isso na pandemia. E aí vamos voltar atrás, porque é muito bom o tempo para mostrar algumas coisas. Lógico, não quando você está falando com uma pessoa ignorante que acredita só naquela informação que ela recebe por um grupo de WhatsApp ou Telegram. Durante o governo Lula, foram aprovados os chamados marcos da indústria automobilística, da indústria têxtil, e teve mais um relevante que agora, infelizmente, eu não lembro. O que eram esses marcos? É quando você estabelece normas gerais para investimento, para dar confiabilidade ao investidor no setor industrial. O da indústria automobilística, na minha opinião, foi feito passo a passo para atingir seu objetivo. Não fosse isso, nós não teríamos, por exemplo, o investimento que o Carlos Alberto Oliveira fez, o dono da Caoa, montando a Caoa Chery. Você vai dizer, mas ele traz carro importado. Não, ele monta aqui. Por que eu digo isso? Foi justamente no marco regulatório da indústria automobilística que se determinou que para você importar veículo, você tinha que ter uma contrapartida de produção. Então, por exemplo, foi o que até fez com que a Caoa conseguisse impor à Hyundai uma parceria no sentido de não fazer tantas fábricas próprias. Porque para a Hyundai trazer os veículos importados, precisava usar aqueles que a Caoa produzia, que era responsável até pela importação antes da Hyundai vir para o Brasil, porque ela não tinha unidade fabril suficiente para fazer isso. Então, o número de carros que você produzia no Brasil determinava o número de carros que você podia importar sem o imposto de importação. Isso foi muito importante. Nenhuma empresa, nenhum país sobrevive sendo só importador, a menos que você tenha petróleo como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes. Se não é o seu caso, ou não dá como a pra fazer antiga isso. Venezuela. A antiga Venezuela era isso. A Venezuela não produzia nada. Nada. O Brasil era um dos maiores fornecedores da Venezuela de bobagens. Porque como eles não produziam nada, eles importavam tudo do Brasil. A Venezuela só produzia petróleo. Importava até papel higiênico. Até papel higiênico. Então, é preciso entender que se você não tiver uma indústria, você está se contentando em permanecer num bloco intermediário. Você nunca vai se tornar uma grande nação. Você nunca vai ser determinante no teatro das discussões internacionais. Porque tem que ter um parque industrial, ainda mais um país do tamanho do Brasil, com mercado consumidor do tamanho do nosso. Bom, dito isso,
É preciso entender que durante o governo Bolsonaro, essa desindustrialização do Brasil, que fez com que as indústrias brasileiras sumissem e diminuíssem de tamanho, ou se limitassem a se tornar importadoras, fez com que a gente chegasse num momento agora em que existe, hoje, uma forte crise de componentes para tudo. A gente pensa que é só componente para carro, mas está faltando componente para tudo. Olhem os preços de geladeiras, de fogões, de televisões. Os preços estão subindo ao invés de diminuir, o que é o normal quando você tem um produto em larga escala. E isso está acontecendo porque o Brasil não trabalha, e principalmente isso que o Lula tentou no primeiro mandato dele e no segundo, a Dilma mais ou menos, o primeiro mandato ela ainda deu continuidade, que é a indústria de base. O que é a indústria de base? Não é a indústria que faz o carro, é a indústria que faz a injeção eletrônica do carro. A indústria de base é aquela, a siderúrgica, por exemplo, que produz o aço. O Brasil parou de produzir aço. Nós falamos aqui com o André no programa de terça. O Brasil parou de produzir aço. A Uzi Minas cometeu um dos maiores absurdos que um grupo econômico pode fazer ao desativar a joia da siderurgia brasileira, que era a Cosipa. A Cosipa era a única siderúrgica de ponta do Brasil, que competia com qualquer siderúrgica americana ou chinesa. E eles desativaram, transformaram a Cosipa numa laminadora. Num ato que, na minha opinião, já disse aqui, de vingança regional, do tempo que vem, que elas eram estatais ainda, pela diferença, a discrepância de qualidade da Cosipa. Até o fundo de pensão da Cosipa, a Uzi Minas destruiu. E para quem não sabe, a Fenco, que era o fundo de pensão da Cosipa, é que serviu de modelo para a Fenco da Cosipa, que serviu de modelo para todas as Fencos das outras. Foram os funcionários da Fenco, os atuários da Fenco, que implantaram os planos das empresas de previdência privada da Uzi Minas, da Aço Minas, da Piratininga, da CSN. E eles destruíram. Esse processo de desindustrialização é muito complicado e ele passa necessariamente pela politização da Fiesp nos últimos anos. Eu não sou advogado do Josué para ficar defendendo, mas ele é industrial, ele é do ramo e ele tentou colocar a Fiesp onde ela devia estar e não o que o SCAF, que claramente capitaneou esse movimento de destituição, porque ele quer voltar, porque o SCAF não perde suas ambições políticas, fez com que a Fiesp hoje fosse uma piada em relação a todo o poder que ela já teve. E também essa polarização política, ela se traduz assim numa política industrial. Talvez uma das melhores partes do discurso da vitória do Lula no dia 31 de outubro tenha sido claramente se posicionar por um processo de reindustrialização. E a Fiesp, nesse momento, não foi capitaneada pelo SCAF, justamente alguém que não é industrial, coisa que você reafirmou bem, que o Josué Gomes da Silva é um industrial. O Opinião volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira, quem comenta as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed. Nessa semana, Mohamed, teve a primeira entrevista do Lula, uma entrevista para a Globo News, e ele falou de uma certa maneira, ele desmentiu muitas fake news que vinham rolando quanto ao imposto de renda. Ele deixou claro que ele quer isenção do imposto de renda, sim, para quem ganha até R$5 mil. Inclusive, eu fico espantado às vezes com os amigos que postam isso no Instagram, porque eram pessoas que eu achava inteligentes. Eu estou começando a rever isso, Paulo, não sei se está acontecendo com você, mas pessoas que eu achava que eram muito inteligentes, esclarecidas, eu estou começando a ver que são idiotas.
porque não é possível que uma pessoa inteligente não pegue um pressuposto básico. Não precisa ser advogado tributarista para entender isso. O imposto de renda de 2023 segue as normas legais editadas até 31 de dezembro de 2022. Todo ano sai uma edição extra do Diário Oficial. Paulo já ouviu isso quantas vezes durante a vida dele e eu também. Normalmente, o regulamento do imposto de renda do ano seguinte sai publicado numa edição extraordinária do Diário Oficial de 31 de dezembro de cada ano. É sempre assim. Por quê? Existe um princípio constitucional chamado anterioridade da legislação tributária. Nenhuma lei tributária pode gerar efeitos no próprio exercício em que ela é editada. Entendido isso, a última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigida, tabela do imposto de renda são aquelas faixas de tributação, até tanto isento, de tanto a tanto 15%, de tanto a tanto 27,5%. Essa tabela foi corrigida pela última vez em 2015. Para ser mais exato, dezembro de 2015. Que ano é esse? Foi o último ano do governo Dilma. Ou seja, foi o PT. O governo Temer não corrigiu a tabela e o governo Bolsonaro, durante 4 anos, não corrigiu a tabela. Porque o Paulo Guedes era contra e precisava arrecadar. Aí agora, vê uma pessoa postar na internet que o Lula aumentou o imposto de renda, que o Lula não corrigiu a tabela, que o Lula está fazendo com que as pessoas que ganham 2 salários mínimos paguem imposto de renda, isso é mentira. Primeiro, o Lula não pode mexer na tabela sob crime de responsabilidade. Foi o Bolsonaro que parou de governar no dia seguinte ao resultado do segundo turno, Paulo. Não houve um ato administrativo dele, a não ser decretos sobre armas, decretos fazendo nomeações estapafúrdias dos cupinchas. Quem está fazendo pobre pagar imposto de renda é Jair Messias Bolsonaro, que fez a legislação do imposto de renda em 2022 para a declaração de 2023. Não, a mentira não pode ser a única arma de um grupo político. Mas está me parecendo que é a única arma. Como, por exemplo, a história do auxílio reclusão, que não é 1.700, ele é um salário mínimo. E o auxílio reclusão foi criado em 1960. E ele não é ele não é pago para todos os presos. Hoje no Brasil são 30 mil pessoas recebendo. 30 mil famílias de presos que contribuíam para o INSS quando foram presos. Isso é da década de 60. Durante toda a ditadura militar, existiu o auxílio reclusão. Para aquele pessoal que está na porta do quartel, dizendo que militar pode salvar o país. Durante toda a ditadura militar, o auxílio reclusão não foi alterado. O auxílio reclusão hoje é pago da mesma forma que era pago em 1960, quando ele foi criado. 1960 é um ano mágico da Previdência, porque foi o ano da unificação dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que formaram o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. E com as mudanças que vieram com o INPS, quando se criou o auxílio doença, o auxílio acidente, se criou o auxílio reclusão. Vamos parar de brincar com coisa séria e vamos ter bom senso. Você pode ser a favor do Bolsonaro, você pode ser contra o Lula, você pode achar que o Lula é ladrão, você pode falar o que você quiser, mas fale com argumentos. Não mintam, não joguem esse tipo de notícia e não tratem as pessoas como idiotas. O tempo todo faz um L, faz um L, faz um L. Vocês fazem o quê? Qual é o dedinho que vocês mostram? Então, a gente tem que parar com isso, Paulo. A gente não vai pacificar. Porque pacificar o país não é fazer com que o bolsonarista aceite o Lula.
Pacificar o país é entender que se der errado, vai dar errado para todo mundo. Porque as bobagens que o Bolsonaro fez afetaram todo mundo. Está aí o exemplo. As pessoas que ganham 2 salários mínimos vão pagar imposto de renda. Agora, tem os R$ 1.754, é importante esclarecer que é o limite de contribuição para caracterizar a carência. Se o preso contribuía acima disso, o dependente dele não tem direito ao auxílio reclusão. Exatamente. O que foi reajustado foi o limite em que se aceita pagar o auxílio reclusão. Não é o dinheiro que é pago, é o limite que o preso contribuía, não é isso? Exatamente, porque veja bem, é um salário mínimo, mas se ele contribuía mais do que como um salário mínimo... Isso foi mantido na reforma da Previdência. Mas não é benefício assistencial, é benefício retributivo, como a gente chama. O que é retributivo? Você contribui para receber depois, ou receber quando precisa. Então, não tem nada a ver, ele não sai dos seus impostos, ele sai do orçamento da Previdência, que recebeu para isso. Ele é totalmente diferente do LOAS, que é o benefício pago aos idosos que não têm meio de sustento. Não confundam as coisas. É mentira, é uma mentira deslavada o que está sendo colocado nas redes sociais. Um outro tema dessa semana, que teve um novo capítulo nessa semana, no dia 18, na quarta-feira, é o da privatização da Autoridade Portuária de Santos. O governo Bolsonaro pretendia privatizar a Autoridade Portuária até novembro, não conseguiu. A gente mesmo aqui no Opinião, nós trouxemos o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, na época, para falar sobre isso. Ele não conseguiu convencer a gente sobre a necessidade da privatização da Autoridade Portuária. Certamente, se o governo Bolsonaro tivesse conseguido promover a licitação, seria judicializado, não teria condição de concluir. Então, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, Jair Bolsonaro, privatização da Autoridade Portuária, Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, Lula, presidente, não vai ter privatização da Autoridade Portuária. E o Márcio França já tinha falado nisso, depois ele foi procurado pelo Tarcísio de Freitas, querendo continuar com esse processo, e na quarta-feira ele foi claro, Márcio França não tem privatização da Autoridade Portuária. Agora, foi engraçado que ele falou que até o nome Santos Port Authority, em inglês, vai ser modificado. Aí eu acho que não tem razão, porque é um nome para o mundo todo, poderia ser mantido em inglês, da mesma maneira que a Petrobras tirou o acento do A, né, para ficar um nome internacional. Mas né? eu não acho que esse negócio de nome internacional, eu acho vergonhoso quando um país dá um nome da sua empresa em outra língua. Em outra língua. Eu acho um absurdo. Eu acho que Codesp embaixo podia colocar Porto de Santos, Santos Port Authority embaixo, em inglês, mas o nome de uma empresa brasileira em inglês, eu sou totalmente contrário. Isso, para mim, é uma vergonha. Assim como deveria ter... Foi a ideia de Petrobras, lembra? E você acha que deveria ser mantido o acento no A da Petrobras? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso são bobagens e justificativas idiotas de quem quer dar essa elite medíocre brasileira que se comporta como esfomeada quando vai para Miami e pega uma Black Friday ou vai para um outlet, parece que estão num parque de diversões. Essa elite medíocre brasileira é que inventa essas coisas. Agora, tem um negócio que a gente aqui discutiu várias vezes, ninguém consegue explicar como é que era o processo de privatização da Autoridade Portuária. A Autoridade Portuária é quem faz os leilões de arrendamento e que recebe os arrendamentos e que fiscaliza os arrendatários. Como é que eu vou transferir isso para a iniciativa privada? É como privatizar a alfândega, é como privatizar a Receita Federal, como privatizar a Fazenda do Estado, Paulo. Eu não consigo entender o modelo. Nós tentamos entender o modelo. Conversando com todo mundo, ninguém explica. Teve uma deputada federal da nossa região, porque tudo que o Bolsonaro queria, o Tarcísio queria, ela vinha aqui e repetia, mas às vezes até nem sabia no que votava, mas
O que me espanta nisso tudo também é por que o governador do estado de São Paulo está tão... para ele é uma questão de honra a privatização do Porto de Santos. Ele não tem mais nada a ver com isso. Ele tem 4 anos para cuidar do estado de São Paulo. Ele não tem nada a ver com o Porto de Santos mais. O Porto de Santos é federal, não é tripartite. Não faz parte da atribuição dele. E o Porto de Santos funciona, Paulo, porque a operação é 100% privada. A Codesp não é operadora portuária. Todos os operadores são privados. O Porto de Santos bate recorde atrás de recorde. Por que o governador do estado está tão preocupado a ponto de ficar... falou com o Lula sobre isso, falou com o Márcio, virou ideia fixa dele a privatização do Porto de Santos. A privatização da autoridade, porque a operação, como você disse, já está privatizada. Agora, tanto funciona o Porto que os números divulgados na semana passada são impressionantes. 160 milhões de toneladas de cargas movimentadas, um recorde mais que 10, quase 10% superior, né? Mais de 10% superior ao recorde anterior, que era de 2021. Mas o que é mais impressionante da movimentação portuária brasileira em 2022, Santos movimentou 28,8%, é quase 30% quase do total da movimentação. Da movimentação é portuária. Impressionante essa marca, né? Isso também tem a ver, é lógico, nós estamos falando de São Paulo, né? Guarulhos e Viracopos juntos movimentam mais de 1/3 do total de carga aérea no Brasil, Paulo. Aí até maior que o papel do Porto de Santos, que é um órgão, uma instituição só. Os 2 aeroportos, Viracopos, que é privado, e Guarulhos, que também é privado agora, operam mais de 1/3 de tudo que existe de carga aérea no Brasil. Isso traduz a potência do que é São Paulo. Do estado de São Paulo, né? O Porto de Santos também, né? São Paulo não é apenas consumidor, porque São Paulo tem um detalhe de que Guarulhos e Viracopos, por exemplo, não são hubs. O hub é aquele ponto, seja porto ou aeroporto, que converge a mercadoria vinda do exterior para ele e ele é que repassa para o mercado interno. Então saem dele os cargueiros menores que vão levar essa mercadoria. Não é o caso. Santos é Santos porque está em São Paulo, que é o maior mercado consumidor. Santos é hub? É, mas é principalmente por causa do consumo do próprio estado e da capacidade de produção do próprio estado. No caso de Guarulhos e de Viracopos, lógico, eles também funcionam como hub, sim, mas Recife é um hub de carga, para quem não sabe. Galeão é um hub de carga, para quem não sabe. Manaus é um hub de carga. Por que hub? Porque as coisas não ficam lá, elas são distribuídas. Manaus nem tanto por causa da Zona Franca. Mas no caso de Guarulhos, Viracopos e Santos como Porto, é impressionante o quanto de volume de negócios fica no estado. Então aí me preocupa quando o governador do estado cria uma obsessão relativa à privatização do Porto de Santos, com a qual ele não tem mais nenhum tipo de vinculação. Pelo que eu tenho ouvido, parece que ele vai... Porque todo mundo pensa que todo aeroporto brasileiro era público, era administrado pela Infraero. Isso não é verdade. São Paulo, por exemplo, tem uma empresa de aeroportos, de administração de aeroportos. E eu acredito que ela vai ser praticamente extinta, porque o Tarcísio vai privatizar todos. E eu acho que tem que privatizar mesmo. Mas tem algumas coisas que é preciso deixar claro, que esse discurso liberal de que só a iniciativa privada acerta, isso não é verdade, isso é uma meia-verdade. Sem investimento público, nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, teriam chegado onde chegaram. Você tem que ter investimento público, Paulo. A iniciativa privada não tem capacidade de fazer o total de investimentos que precisa, principalmente num país que tem sérios problemas de infraestrutura como o nosso. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente.
Voltando para o último bloco da opinião desta sexta-feira. Nesta semana, talvez o personagem central do noticiário no Brasil tenha sido o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que voltou dos Estados Unidos e se manteve calado durante o depoimento na Polícia Federal. Ele é investigado tanto pela omissão como secretário de Segurança do Distrito Federal nos atos de 8 de janeiro, invasões, depredações, como também por uma minuta de um projeto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para anular o resultado das eleições, que foi encontrada essa minuta na casa dele durante a busca e apreensão. Ele se manteve calado e a defesa dele, ele tem esse direito, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, então ele tem o direito de permanecer calado. Mas eu achei interessante a argumentação da defesa, diz que não teve acesso às investigações, mas o problema é que é público pelo que ele está sendo investigado, todo mundo sabe, pelo menos disso ele poderia falar, inclusive porque nos Estados Unidos ele falou disso para os jornalistas, não é, Mohamed? A questão do Anderson Torres, não sei, Paulo, está me passando a impressão, porque tem alguns caras ligados a, por exemplo, vamos comparar o Anderson Torres com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles não é ideológico. O Ricardo Salles é um cara que tem objetivos, sejam políticos, econômicos, tá? Mas ele não é um cara ideológico. O Ricardo Salles é pragmático. Atraiu a atenção do Bolsonaro, apoiou porque achou interessante. Ele foi secretário do Alckmin, foi o pior secretário do Alckmin, mas foi secretário do Alckmin. O Anderson Torres me parece extremamente ideológico. E o cara que é extremamente ideológico, ele não trai, porque ele acredita na causa. Então, eu acho que o Anderson, ele deu entrevista, ele abordou os assuntos quando ele estava nos Estados Unidos, porque nada do que ele disse pode ser usado. Quando ele chega ao Brasil e vai depor, e todo mundo, porque, por exemplo, eu li, tanto na Folha, ouvi na Rádio Bandeirantes, todo mundo apostando numa delação premiada. Depois disso, desse silêncio dele no depoimento, eu tenho certeza que ele não vai fazer delação premiada, porque ele é ideológico. Agora, a situação dele é realmente muito complicada. É a mais complicada porque ele vai ser o mártir dessa situação toda. E quem é que gosta de fazer esse papel? O ideológico. O ideológico sempre faz esse papel de mártir, porque ele acredita na causa. Que causa? Essa loucura. Mas eu acho que o Anderson Torres, ele é uma versão daquelas pessoas que estavam lá no quartel pedindo para os militares intervirem, que queriam golpe, que queriam ditadura, só que num outro patamar, o patamar de quem toma a decisão. Eu duvido que ele vá fazer delação premiada. Eu acho que ele é ideológico, fanático. Você acredita na seriedade daquela minuta que foi encontrada na casa dele ou é uma coisa tosca? E eu disse aqui, Paulo, no programa que a gente fez com o André, que a Dilma teve uma minuta dessa rascunhada na mesa dela, na véspera da votação do impeachment. É uma tentação que o governante tem para se manter no poder. Mas me preocupou, no paralelo a tudo isso que você falou, as declarações do Flávio Dino, ontem e anteontem, de que está se preparando uma legislação antiterrorismo. Está me preocupando, porque o sonho do PT é fazer a mesma coisa que o Bolsonaro. Eu já cansei de falar aqui. A cartilha venezuelana, quem seguia era o Bolsonaro. Mas a gente não pode esquecer que o PT também quis criar aquele Conselho Federal de Jornalismo, na verdade, para controlar a imprensa, e que o sonho do PT era esse tipo de coisa. Nenhum dos dois tem apreço pela democracia. Não caiam nessa armadilhazinha de achar que o PT é a democracia e que o Bolsonaro não era. Não, eles são radicais. Mas eu fiquei muito preocupado, porque o Flávio Dino faz parte de uma ala ideológica da esquerda,
que acredita na revolução do proletariado, na ditadura do proletariado. Eles vivem no século XIX. E eu não tenho certeza desse apego à democracia dessas pessoas. Então, me preocupou o discurso do Flávio Dino, no sentido de que daqui a pouco, Paulo, a gente não vai poder falar de ninguém. Por exemplo, um programa como o nosso vai ser um perigo fazer, porque a gente não vai poder falar mal de político. E circula nas redes um julgamento do Supremo Tribunal Federal, o voto do Alexandre de Moraes, e que ele foi bem claro, ele está esquecendo isso hoje, em que ele diz que quem entra na política, quem se expõe publicamente, não pode reclamar depois de piadas, ou de virar meme, ou de virar chacota. Isso é inerente à condição de pessoa pública. Você sabe que é o preço que se paga em relação a isso. Voto do Alexandre de Moraes num julgamento do Supremo de alguns anos atrás. Então, o que me preocupa é essa reação exacerbada no governo Lula, que pode usar isso como desculpa para fazer aquilo que os petistas que estão no poder têm de sonho acalentado desde 2005, 2006, quando estourou o mensalão. Agora, a semana também teve uma guinada na postura do governo Lula em relação aos militares, em relação aos quartéis. O governo Lula pareceu tomar posse pisando em ovos, nomeou José Múcio para secretário de Defesa, o José Múcio indicou os comandantes das 3 armas por antiguidade, né? Nessa semana, o presidente Lula deixou claro que está irritado e que a inteligência militar, ele usou essa frase, não foi capaz de alertar o presidente sobre uma tentativa de golpe, ele rotulou como tentativa de golpe. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não o Augusto Heleno, do Bolsonaro, mas o Sérgio Ettigoyen, do Temer, classificou como covardes as declarações do Lula. Eu acho que covarde foi a atitude dos militares. Eles, na minha opinião, foi uma omissão criminosa. Omissão criminosa. Eles sabiam o que ia acontecer. Não tem dúvida disso. Quem conhece a inteligência militar sabe, e não é que seja muito efetiva, não. O Lula deixou isso claro, né? Sim, não vamos colocar também, outro dia eu ouvi uma comentarista aqui no programa falar de o Exército tem equipes de ciberguerra, de cyberguerra, não tem nada disso. O Exército Brasileiro tem tanque que solta fumaça porque está queimando óleo diesel. Vamos parar de falar bobagem. Não tem. Não tem equipamento, não tem treinamento, não tem dinheiro para rancho. Então vamos parar de falar bobagem. Não existe equipes especializadas em cyberguerra. Não tem isso no Brasil. Nós não temos equipamento, não temos tecnologia. A gente não tem capacidade técnica para isso. Eu canso de ouvir bobagem. Uma vez eu falei para você entra nesses sites, nesses grupos de discussão, não, porque os pilotos brasileiros são de excelência. O piloto brasileiro, como é que ele pode ser de excelência se ele não voa? Se ele não voa, pega o piloto brasileiro que voa, o piloto de caça brasileiro voa um F-5, um avião que foi feito na década de 60. E voa pouco, porque não tem combustível. Como é que eu vou dizer que esse cara é tão bom quanto o piloto de Israel? Que chega a ter 20 vezes mais horas de voo por ano em equipamentos de última geração. Então, menos. Seria como comparar o argentino Juan Manuel Fangio, campeão de Fórmula 1 na década de 50 e 60, 50, né? Com 40, com o Schumacher. Um Schumacher. Não, nem o Schumacher. Hamilton. É o Hamilton, o campeão atual, né? O alemão. Sim, Vettel, não precisa muito. Que é outra pilotagem, né? A gente fala aqui, às vezes, eu, embora tenha me decepcionado com o Nelson Piquet pelas bobagens contínuas que ele tem falado ultimamente, mas o Nelson Piquet e o Senna foram pilotos numa época que tinha que ter braço, que você estava do lado do teu mecânico para ser campeão.
Eles não ficavam pedindo autorização pro boxe para fazer qualquer coisa. E tinha que dirigir mesmo. O carro não fazia tudo sozinho. Mas o principal disso é perder essa ilusão de que eles são sofisticados. Mas a inteligência militar funciona de forma mínima. Ora, quando o pessoal, tudo que estava acontecendo naqueles acampamentos em frente aos quartéis, o planejamento ocorreu ali. E você vai dizer que a inteligência do Exército não sabia o que ia acontecer? O Etchegóin tinha que ter vergonha de ofender o Lula ou de falar do presidente diante disso. Está na cara que a inteligência militar foi omissa. Os militares sabiam o que aconteceu. Porque se eles disserem, olhem só o paradoxo. Se o militar brasileiro, os comandos militares brasileiros, afirmarem que não sabiam o que ia acontecer, acaba com a inteligência militar. Como a gente não vai entrar em guerra com ninguém mesmo, e eles nem guardar a fronteira guardam, acaba com as Forças Armadas. Extingue, manda todo mundo para casa, não dá mais despesa. Porque servem para quê? Como que eu posso conceber que as pessoas que estavam fazendo uma manifestação dentro da minha unidade de comando, ou na porta da minha unidade de comando, planejaram um ato dentro das barracas e pelas redes sociais, e eu, comandante de inteligência de uma dessas Forças Armadas, não sabia o que estava acontecendo? É óbvio que eu sabia, que eu fui omisso e fui covarde. E foi covarde por quê? Porque deixou acontecer. Deixou acontecer para depois posar de não compactuamos com isso. Já cansei de falar aqui. O comando do Batalhão de Guarda de Brasília tem que se explicar. Tem que se explicar. Porque ele se desloca em menos de 10 minutos. Do Batalhão de Guarda a cercar o Palácio do Planalto, o Senado e o Supremo. Por que não fizeram isso? Isso não é uma decisão que dependa do presidente da República. Ante a iminência de ataque, o Batalhão de Guarda teria que ser acionado pelo seu próprio comandante. Covardes, omissos e coniventes. Todos eles. O Etchegóin tinha que ter vergonha, botar a viola no saco, calar a boca dele e continuar sendo militar de pijama. Vai de vez em quando jogar xadrez no clube militar, porque só serve para isso o clube militar. É só para isso. Para militar de pijama não ter depressão e ter o que fazer e ficar se metendo onde não deve. E para terminar, a semana teve declarações do Fernando Haddad, lá na Suíça, ministro da Fazenda, e do Lula, nessa entrevista, reafirmando, ele falou que gostou muito quando ouviu o Fernando Haddad falar em reforma tributária ainda nesse semestre. A gente tem que acreditar que vai, mas eu não acredito. Eu disse também no programa de terça-feira, existe um momento que ocorre a cada 4 anos. Quando um presidente ganha a eleição, Paulo, ele tem meio que uma força no Congresso Nacional que também está começando a legislatura e, como tem sempre renovação, não se articularam aquelas bancadas extrapartidárias ou suprapartidárias. Não é o caso do Lula. Ele ganhou num país dividido, ele ganhou por uma margem muito pequena de votos. Ele não tem a moral que ele tinha em 2003. Ele não tem a moral que ele tinha depois da reeleição. Ou o Fernando Henrique em 94 e 98. Não tinha. Por quê? Porque ele foi eleito numa disputa muito complicada. E está enfrentando um Congresso que já está articulado. E que ganhou muita força durante o governo Bolsonaro. Então, eu acho muito difícil passar uma reforma tributária. Por que eu acho difícil uma reforma tributária? Porque o Brasil não pode mais ficar no batonzinho, para ficar bonitinho e sair à noite. Tem que fazer plástica. É plástica, Paulo. Nem Botox resolve. Você tem que mudar o sistema tributário brasileiro e mudar o sistema fiscal. O que é? Sistema tributário é como você arrecada, sistema fiscal é como você divide. Por isso que as pessoas confundem muito. Reforma tributária é uma coisa, reforma fiscal é outra. Inclusive uma reforma tributária sem uma reforma fiscal, com o quadro de déficit que o Brasil tem hoje, não tem nem sentido, né? Não passa. Você teria que negociar com governadores,
negociar maciçamente no Senado para que você tenha a possibilidade de aprovar as duas reformas ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, se você cria o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, substituindo IPI, IOF, ISS, ICMS, você tem que demonstrar como é que você vai dividir o bolo. Eu acho que a reforma podia ser muito simples. O IVA substitui todos os impostos, menos o de renda, todos. Importação, exportação, IOF, ISS, todos, e menos os de renda e propriedade, que é o IPVA, IPTU, ITR. Tirando isso, tudo é no IVA. E o IVA seria recolhido pelas empresas de forma cumulativa, ou seja, ele incide em todas as fases da cadeia produtiva, sem compensação, que é para simplificar. Você gera uma simplificação da contabilidade e com alíquota federal, estadual, municipal, com os bancos já distribuindo dinheiro imediatamente. Acaba esse negócio de chapéu na mão. E aí a gente também vê quem é quem. Porque município que não tem participação nisso, que não vai viver com a renda que já recebe, desaparece. Vai para outro município, então, incorpora. Essa é a reforma tributária que faz a reforma fiscal ao mesmo tempo. O problema é ter a coragem de um deputado, 2 deputados, 50 deputados, pegarem um projeto desse e colocarem em pauta. Isso eu duvido que vai acontecer. Chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo a participação do Mohamed como comentarista, Roberto Mohamed, advogado, trabalho da equipe técnica de jornalismo e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 15 para 1, e um ótimo final de semana para você que você merece.